Reforma da Previdência tenta diminuir o número de benefícios concedidos pela Justiça com ações contra o INSS. Fica comigo até o final do vídeo para eu tentar explicar para vocês qual a jogada do governo para diminuir o número de ações na Justiça contra o INSS. Tá tudo dentro da reforma da Previdência, do texto da reforma da Previdência, que eu trago nesse vídeo em 3 artigos. Por favor, já se inscreve aqui no canal para eu continuar fazendo esses vídeos. Agora, se você quer ajudar outras pessoas com as informações que eu trago nos meus vídeos, compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp ou no Facebook, para que essas pessoas também tenham acesso às verdades que eu trago aqui, que saem nos principais jornais e revistas do país. Se não fomos apresentados, eu sou Ozia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações. Um forte abraço a você que sempre segue os meus vídeos, que sempre me faz companhia aqui, nunca fico sozinho. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a todos. Vamos ao vídeo. A reforma da Previdência tenta limitar o número de benefícios na Justiça. O governo busca, com a reforma da Previdência, reduzir os benefícios previdenciários que são concedidos através de ordem judicial. A equipe econômica inseriu na proposta um artigo que proíbe a Justiça de conceder ou aumentar benefícios previdenciários sem indicar a fonte de custeio, e outros 2 artigos que dizem que é de competência da Justiça Federal julgar causas previdenciárias e não da Justiça Estadual. Fica comigo até o final do vídeo para eu mostrar para vocês como esses 3 artigos vão influenciar na vida de quem teve o benefício negado pelo INSS e precisa de uma ação na Justiça para ter direito ao seu benefício. Segundo dados do INSS, há 4 milhões de beneficiários da Previdência que têm o seu direito pago atualmente porque foram concedidas decisões na Justiça. Eles custam aos cofres públicos hoje cerca de 5 bilhões de reais por mês. São benefícios como aposentadoria rural, urbana, pensão por morte e até mesmo benefícios de prestação continuada, que são benefícios assistenciais. Aquele que não tem 13º. Todos dentro do chamado rol de benefícios previdenciários, benefícios do INSS. Um benefício previdenciário é concedido pela Justiça após uma pessoa que entra com uma ação na Justiça requerendo o seu direito. Normalmente, essa pessoa buscou o benefício primeiro no INSS, mas teve o seu pedido negado, porque na visão daquele instituto não tinha direito aquela pessoa ao benefício. Então, a pessoa entra com uma ação e o juiz pode ou não dar ganho de causa a essa pessoa. Os artigos da reforma tentam limitar benefícios judiciais. Para tentar diminuir esse volume de pagamentos, a reforma da Previdência traz o seguinte artigo, o 195, parágrafo 5º. Eu vou abrir aspas agora para falar sobre esse benefício, ou melhor, sobre esse artigo. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido por ato administrativo, lei ou decisão judicial sem correspondente fonte de custeio total. Fecho aspas. O que acontece é que advogados especialistas em INSS afirmam que existem 2 interpretações para esse tipo de artigo. A primeira interpretação é que só será possível a Justiça ou uma lei conceder ou estender o benefício do INSS se previamente houver o custeio desse pagamento. Ou seja, se há previamente um dinheiro separado para pagar aquele benefício previdenciário a ser concedido judicialmente. A segunda interpretação do artigo 195
é criar uma obrigação adicional à justiça ou ao legislador que indique uma fonte de pagamento ao conceder, aumentar ou estender um benefício do INSS. Ou seja, a justiça vai ter que indicar de onde vai sair o dinheiro que vai pagar aquele benefício que a pessoa ganhou. No caso de um trabalhador, a iniciativa privada, que entra como quem entra com pedido de aposentadoria especial, por exemplo, aí, a justiça pode indicar, mas é só um exemplo, que a própria empresa empregadora terá que bancar a conta. E aí caberá à Receita Federal fazer essa cobrança. A primeira leitura de custeio prévio pode ser considerada inconstitucional, já que fere a cláusula pétrea de separação entre os poderes, afirmando aí que além de julgar, ainda o juiz ainda vai ter que descobrir de onde que vai sair o dinheiro. Por isso, deve prevalecer, todos os especialistas acreditam, a leitura sobre o segundo artigo, tirando o dever aí do INSS e passando para as empresas pagarem os benefícios, ou seja, tirando das costas do governo, né? Tirando despesas do governo, transferindo para a iniciativa privada o pagamento de benefícios ganhos na justiça. Outros dois artigos incluídos na reforma da Previdência que buscam dificultar a concessão de benefícios na justiça são o artigo 43 e 44, que estabelecem que é de competência da Justiça Federal julgar casos previdenciários e acidentários. Atualmente, o trabalhador pode entrar com uma ação na Justiça Estadual, evitando assim o deslocamento da sua cidade, às vezes viajando aí centenas de quilômetros, apenas para achar um fórum ou um lugar que tenha um fórum federal. A avaliação do governo é que muitos juízes estaduais não têm competência, não têm experiência em matéria previdenciária e por isso acabam sendo induzidos ao erro e concedendo benefícios previdenciários a quem não deveriam, privilegiando fraudadores. Ou seja, quem está falando isso é o governo. Ele acabou de chamar as pessoas que entram na justiça pedindo o seu direito contra o INSS de fraudadores. Por isso, o desejo do governo é centralizar as decisões nas mãos dos juízes federais. Os artigos, porém, trazem um período de transição e dizem que as ações previdenciárias ajuizadas até a data da promulgação da reforma da Previdência poderão continuar na Justiça Estadual até que a lei posterior transfira os casos para a Justiça Federal. E que, em caso do beneficiário ser de um município sem comarca federal, poderá ser ajuizada a ação na Justiça Estadual, mesmo após a promulgação aí da proposta de emenda constitucional, até que a lei complementar seja publicada, trazendo a nova e definitiva regra. Parlamentares podem tentar barrar essas medidas. As medidas para diminuir o número de benefícios concedidos pela Justiça podem ser barradas no Congresso. Durante o andamento da reforma na Comissão de Constituição e Justiça, um grupo de parlamentares de centro cogitou exigir do governo a retirada do artigo que obriga a indicação de fonte de custeio dessas ações contra o INSS. Agora, na comissão especial, que discute o conteúdo da reforma, os deputados podem acrescentar, retirar ou mudar trechos da proposta de emenda constitucional. Agora é a hora de mudar o texto da reforma da Previdência para que esse texto seja feito de forma a beneficiar as pessoas. Na reforma da Previdência do governo passado, do Michel Temer, que está preso, caiu na comissão especial um artigo similar, um artigo bem parecido aos artigos 43 e 44, que estabelecem a competência exclusiva da Justiça Federal para julgar os casos, mas não foi aprovado na época pela comissão.
O artigo 195, que foi o primeiro que eu citei, que fala sobre o pagamento de ações na justiça, precisa necessariamente ser modificado para deixar mais claro qual a sua real função, qual a sua diretriz, para onde vai indicar, qual é a finalidade, pois ele tem dupla interpretação. E caso prevaleça a interpretação que a justiça só poderá, apenas a justiça, indicar a fonte de pagamento aí da ação contra o INSS, vai abrir aí um amplo campo de defesa, porque vai dar direito contraditório. Vão ser mais ações ainda na justiça para tentar explicar isso. Agora, sobre os artigos 43 e 44, cabe aos parlamentares julgarem se eles são adequados ou não. Especialistas dizem que é preciso atacar a causa, porém, para tentar diminuir aí de fato a quantidade de processos na justiça, ou seja, os benefícios previdenciários concedidos por ordem judicial, é preciso olhar para a causa e não para o efeito que isso tenha agravado. O governo está tentando resolver o efeito, ou seja, ele quer diminuir a custa, quer diminuir o valor que eles estão gastando com as ações judiciais, mas eles não diminuem o que está causando isso. E tentar resolver no final da história pode não trazer o resultado esperado. Diversos especialistas em INSS explicam que dois principais motivos que levam ao aumento das pessoas procurarem a justiça contra o INSS, ao aumento das ações judiciais previdenciárias, tanto no passado como no presente, tem uma explicação. A primeira seriam os pente finos, as revisões de benefício do INSS, que muitas vezes são justos, ou melhor, as revisões são justas, mas também tiram benefícios de pessoas de forma inadequada, seja por erro da perícia médica, seja por erro de análise. Muitas pessoas perdem o seu benefício. A segunda é a própria crise econômica que nós vivemos hoje, em 2019, que causa um desespero para que as pessoas corram atrás da justiça para garantir aí a sua aposentadoria, o seu benefício. O que o governo deveria, na visão aí desses especialistas, é atacar essas duas causas para diminuir o número de processos na justiça. O pente fino e a crise econômica. A gente viu que grande aumento de processos na justiça aconteceu após algumas medidas tomadas pelo próprio governo que não são incorretas. Na realidade, elas até ajudam no combate à fraude, como é o caso do pente fino no INSS. Só que muitos benefícios foram cortados devidamente porque existiam fraudes. Eu não posso dizer que não existiam, mas muitos que não deveriam foram cortados, seja para atingir aí uma expectativa de economia, sei lá, em relação aos custos aí, ou mesmo por erro técnico da perícia do INSS. A crise econômica também acelera a busca por benefícios. As pessoas querem garantia de vida, querem ter, sim, a sua garantia ali, um seguro. Por isso que todo mundo está correndo para buscar o benefício no INSS antes da reforma da Previdência. Por isso, para tentar diminuir o problema do aumento de processos na justiça, é preciso olhar para a causa. Será que foi a crise? Será que é a fraude? Aí sim, tomar ações conjuntas para assim tentar entender, procurar uma solução, não apenas cortar gastos do INSS através da retirada de benefícios, mas tentar ajudar essas pessoas para que elas possam ter uma fonte de vida tranquila e segura, ou seja, elas trabalharam a vida toda e têm o direito sim de entrar na justiça para requerer aí a sua segurança, a segurança da sua família. Nós não podemos perder os nossos direitos apenas para economizar o dinheiro do Estado. Essa que é a grande realidade. A medida aí proposta para o governo, para a reforma da Previdência, quer tirar
a sua oportunidade de entrar na justiça para requerer o seu direito. Espero que você tenha entendido o que eles têm aí na proposta de reforma da Previdência. Agora é torcer, nós estamos em maio de 2019, torcer para que essas medidas caiam por terra e que não seja aprovada essa parte do texto. A reforma da Previdência é necessária, mas sem prejudicar as pessoas que têm direitos. Qualquer dúvida, teve o seu benefício negado, procure um profissional competente e entre sim na justiça. Evite recursos dentro do INSS, que além de demorar anos, a maioria deles, as pessoas perdem. Forte abraço a todos. Mais uma vez eu agradeço por vocês que sempre estão aqui no meu canal. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo com mais uma notícia, uma informação que eu trago dos principais jornais e revistas do Brasil. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo.